Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projeto do Clube do Livro da Lulu dentro do meu canal do YouTube. É o nosso terceiro livro de trabalho, essa maravilhazinha aqui de Maurice Druon, O Menino do Dedo Verde, é um clássico da literatura francesa, né, gente? Tradução de Dom Marcos Barbosa. Essa é a 62ª edição da Editora Olímpio. As ilustrações é de Marie-Louise Nery. E antes de adentrar o capítulo 14, a gente vai fazer o quê? Vou aqui dar o tempo para vocês inscreverem-se nesse canal, ativar o sininho. O like é muito importante, né, gente? Comentários na barra de comentários, sempre com muito respeito. E se sobrar aqueles caras assim de tempo, o que é que a gente faz? Compartilha essa maravilha, né? Se pertinente for, gente, compartilhar livro é sempre pertinente, né, gente? Se o mundo lesse mais, eu acho que a gente não tava passando por tanta coisa esquisita. Vamos lá? Capítulo 14, no qual Tissu, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Lembrando, né, gente, que esse livro é da década de 70. Tem toda a descrição aí no canal, tá bom? No vídeo. Tem toda a descrição aí do livro. Olha, gente. Aqui as fotos de hoje. A ilustração. Vamos lá? Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. Você está me ouvindo, Tissu? E Tissu respondia que sim com a cabeça para parecer obediente, mas não estava prestando a mínima atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram os ouvidos e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Neste ponto, são todos iguais e Tissu não fazia exceção. Há alguns dias que todo mundo cochichava em Miraflores. Pairava segredo no ar e até nos tapetes da casa que brilha. O senhor papai e a dona mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira Sinhá Amélia sussurravam junto à máquina de lavar pratos, e até o senhor Trovões parecia ter perdido seu vozeirão de trombeta. Tissu apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. Tensão, dizia o senhor papai em voz soturna. Crise, respondia dona mamãe. Agravamento, acrescentava o senhor Trovões. Tissu julgou que se falava de uma doença, ficou muito preocupado e saiu de polegar em riste a procurar o enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. Bigode estava em forma. Os puro-sangue cavalgavam pela relva. Ginástico vendia saúde, mas no dia seguinte uma outra palavra estava em todas as bocas. Guerra. Era inevitável, constatava o senhor papai. Guerra, pobre humanidade, lamentava a dona mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra, mais uma, frisava o senhor Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Guerra, que desgraça. Quando é que isso vai acabar? Gemia Sinhá Amélia, quase chorando. Guerre. Outra, fez. Repetia o criado Carolo, que tinha, vocês já sabem, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tissu entendeu que a guerra devia ser uma coisa muito feia, uma doença de gente grande, pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. O senhor Trovões já lhe falava um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Mirapólvora, Flores. Mas o senhor Trovões falava com voz tão forte que Tissu não entendeu direito. Tissu não tinha medo. Estava longe de ser um poltrão. Água, gente. Água, parando para tomar uma aguinha.
Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele faz o corrimão de tobogã? Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de atirar-se de vez em seguida do trampolim dos campeões. Tomava um impulso e zás! Ei-lo no ar, de braços abertos, dando o salto do anjo. Trepava em árvores como um macaco, chegando aos últimos galhos para colher cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não, francamente, Tissu não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com a coragem ou o medo. Era simplesmente uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível como imaginava? Naturalmente, foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode? Que ele consultou. Senhor Bigode, será que não veio incomodá-lo? Perguntou ao jardineiro que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. É uma criança. Sou contra, respondeu ele, alisando os bigodes. Por que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar, o que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu? Prosseguiu Tissu. Já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar, mas o jardineiro não estava brincando. Tinha baixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal e tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tissu sentia um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu, respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Tissu ficou um instante calado. Estava pensando. Procurou imaginar o jardim em torno dele destruído como o de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pois eu vou contar isso a todo mundo, exclamou ele. É preciso que todos saibam. Vou contar assim a Amélia, vou contar ao Cárolo. Ah, o Cárolo é ainda mais digno de pena do que eu, meu filho. Ele perdeu seu país. O seu país? Perdeu o seu país na guerra? Como é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso é que ele está aqui. Bem que eu pensava que a guerra era uma coisa horrível, disse Tissu consigo mesmo. Pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. E há uma coisa pior ainda, acrescentou o Bigode. Você falou na Amélia, a cozinheira, pois a Amélia, coitada, perdeu o filho. Outros perderam um braço, uma perna, ou então perderam a cabeça. Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. Tissu achou que a guerra seria a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. O que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O Senhor Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele. Tô aqui engolindo água, né, gente? Eu vou ficar por aqui. Hoje eu queria uma reflexão sobre a situação que a gente está passando na Ucrânia. Acredito que todos estão sabendo, meus filhos estão sabendo, e a gente está aqui em oração por todos os ucranianos e russos, né? Quem mais sofre não são os governos, é a população, né? Então, vamos fechar aqui esse capítulo em orações pela Ucrânia. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês aqui inscritos nesse canal até agora. Até um próximo Clube do Livro da Lulu. Tchau, tchau.